aqueles que buscam a independência financeira, há um tema bastante polêmico que de tempos em tempos entra em voga nos debates nas redes sociais. A relação entre a casa própria e a busca plena pela aposentadoria no longo prazo. Já vi educador financeiro falando que comprar casa própria é para otário, elencando as razões para não se investir na aquisição da casa própria. Mas será mesmo? Fica comigo até o final do vídeo que vou te ajudar a achar a resposta. E para você que caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo ao canal da Educa Invest. E o nosso objetivo aqui é reunir interessados em investir para a liberdade financeira. Por isso, já clica no botão se inscrever e ativa o sino das notificações para estar sempre atualizado com o nosso conteúdo. Pois é, tem muita gente por aí argumentando que o financiamento para a compra da casa própria compromete o orçamento doméstico por muitos anos em função das parcelas que podem chegar até a 1/3 aí da renda familiar. E muitas famílias levam essa dívida por 10, 20 anos. Por esse ponto, o argumento tem razão, pois esse sonho da casa própria pode atrapalhar a conquista da liberdade financeira. Mas vamos lembrar que não existe uma resposta única para essa questão. Conheço pessoas que se desfizeram de um financiamento imobiliário e deram um grande salto em direção à sua independência financeira. Conheço amigos que já atingiram a independência financeira, mas que ainda preferem pagar aluguel. Mas será que só existe um caminho? Antes de dar minha opinião sobre o tema, vou citar algumas referências que considero importantes sobre o assunto e que vão te ajudar a pensar. Essas referências eu busquei de livros voltados para o tema e na trajetória de grandes investidores que servem de inspiração para a minha filosofia de investimentos. E a primeira referência que eu trago está no livro Axiomas de Zurique, onde o autor relata o que ocorreu com um casal que relutou em vender a casa própria após a quitação de uma hipoteca. A família era apegada às raízes e às lembranças do passado. O casal então demorou a decidir pela venda do imóvel. E o que será que aconteceu? A decadência do bairro e a mudança no perfil da vizinhança derrubou o valor da residência. O autor trata aqui do apego das pessoas por suas casas, algo típico da mentalidade da classe média. Morar demanda muito dinheiro, já dizia o Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre. O livro ensina para seus leitores que eles devem separar as colunas distintas entre os ativos e os seus passivos. Em linhas gerais, ativos são bens que colocam dinheiro no seu bolso. E os passivos são compromissos que tiram dinheiro do seu bolso. Se interpretarmos que a casa própria não gera renda para o seu dono, logo ela será um passivo. Como o caminho para se atingir a liberdade financeira passa pela redução dos passivos, combinada com a ampliação dos ativos, cabe ao interessado avaliar em que situação está gastando menos dinheiro com a sua moradia. Nesse ponto, são várias as alternativas. Podemos comparar uma casa financiada com uma casa alugada e verificar os custos mensais da dívida com o pagamento do aluguel, onde a diferença poderá ser investida com juros vantajosos. Porém, como proceder se a casa for herdada ou adquirida com seus recursos próprios? No interior, é muito comum vermos casas próprias em que as pessoas alugam os fundos da casa ou quartos para terceiros e fazem sobrelojas, etc. Aqui o imóvel já se torna um ativo. Mas é aquela velha dúvida: receber ou pagar o aluguel? Em geral, no Brasil, o aluguel não tem boa rentabilidade. E vou além, em muitas regiões do país, o aluguel perde até para caderneta de poupança em rentabilidade, fora as despesas de manutenção que muitos não colocam na conta. Tudo isso deve ser levado em consideração. É com essa ponderação que devemos ler Os Segredos da Mente Milionária, que traz como foco a realidade dos Estados Unidos, onde os juros da economia são baixos há muito tempo e o aluguel é considerado uma fonte de renda atrativa. O autor gosta do investimento em imóveis, assim como Kiyosaki, mas a visão é sempre voltada para a compra e venda de imóveis após um período de maturação. Outro exemplo é do Décio Bazin, o autor do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Ele dá o seguinte conselho a um jovem investidor que morava em um apartamento alugado e pretendia se casar. Abre aspas. No mundo dos investimentos, ninguém é vencedor se não tiver casa própria.
A primeira prioridade é ser dono do canto onde você mora. Só depois disso pode entrar na bolsa com firmeza. Fecha aspas. Para Décio, a casa própria é a base da vida. Ter casa própria livra a pessoa de inúmeros dissabores, o menor dos quais é ter periodicamente que procurar moradia e submeter a humilhações que são impostas pelos administradores dos imóveis. Como você não tem casa própria, digo com toda a lealdade que procure uma, custe o que custar, em sofrimento e privações. Só assim terá o espírito livre para investir. Fecha aspas. Agora que citamos alguns livros, vamos citar o que pensam alguns investidores sobre o tema. Começamos pelo maior de todos, o Warren Buffett. Buffett mora em Omaha, no Nebraska, numa casa de padrão médio que vale atualmente apenas 0,001% da sua riqueza total. Mas tem um detalhe, a casa foi comprada em 1958, pensando bem mais na sua relação de bens. Em valores corrigidos, Buffett pagou cerca de $250 mil pelo imóvel, que vale atualmente mais de 650 mil, o que fez o bilionário declarar certa vez que sua casa foi o terceiro melhor investimento que ele já fez. Perguntado sobre o motivo de nunca ter se mudado para uma casa maior, ele respondeu: "Estou feliz por isso. Eu me mudaria se achasse que ficaria mais feliz em outro lugar." Fecha aspas. E o que será que pensa o mega investidor Luiz Barsi Filho? Uma vez indagado sobre essa questão, Barsi respondeu, abre aspas, "Eu diria o seguinte, antes de começar a comprar ações, comprei o meu imóvel para morar. Tenho a sensação que, para investir e fazer uma carteira previdenciária, você terá que fazer com aquilo que é excedente, aquilo que você tem como poupança. Agora, se você não tem uma propriedade para morar, então acho que essa seria a prioridade, em vez de comprar ações para eventualmente ganhar dinheiro no mercado através de uma carteira previdenciária. A carteira previdenciária se forma de maneira mais longa, então acho que comprar um imóvel para morar é absolutamente prioritário. Aliás, é uma das necessidades vitais do ser humano. Não há dúvidas que comprar imóvel para morar seria a prioridade absoluta." Fecha aspas. E depois de ler esses livros e ter acesso ao que esses investidores pensam sobre o assunto, a questão da casa própria e dos investimentos não deve ser vista como algo antagônico ou excludente. Não se trata de comprar casa própria ou investir para o futuro. As duas opções podem ser feitas ao mesmo tempo. Mas é preciso ter um equilíbrio. O progresso financeiro depende muito do controle do ego. Ter um padrão de vida controlado é fundamental para que sempre sobre dinheiro para investir. É importante lembrar também que as prioridades mudam ao longo da vida. Já vi casais se separando pouco tempo depois de concluir a construção de uma bela casa. Isso, infelizmente, é muito comum do que se possa imaginar. Ou seja, não é uma casa que leva a pessoa para a ruína ou para a estrada da prosperidade. É a atitude de cada um que conta. Para quem consegue viver com menos do que ganha e sabe investir a diferença, não há certo ou errado. Você precisa descobrir o que funciona para você. Hoje, eu moro de aluguel por opção. Talvez isso mude daqui a uns anos. Eu não sei. O mais importante aqui é você ter a liberdade de escolher o que quer fazer. Essa é a grande lição. A vida não é uma receita de bolo ou continhas financeiras que funcionam para todos. E a resposta para a pergunta do vídeo é que não há veredito. O meu objetivo aqui não é mudar a sua opinião. Se você está convicto que morar de aluguel é melhor para seus investimentos, ótimo. Mas se você tem um legítimo sonho de morar na casa própria e se sente incomodado com os argumentos em contrário, saiba que você não está cometendo pecado algum. Pecado é ser levado sem questionamento ao sabor da manada. Se você tem casa própria e está pensando em vendê-la para aumentar os aportes dos seus investimentos, recomendo que estude bastante onde vai colocar esse dinheiro. O investidor sensato nunca compra algo baseado em dica de terceiros, seja uma casa, seja uma ação. Ele sabe que a decisão final é sempre sua. Para começar, o investidor consciente não procura por dicas de investimentos, ele procura por informações consistentes.
toda orientação recebida deve ter um senso crítico. Galera, por hoje é só, tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se sim, já aproveita e compartilha com seus amigos que também têm dúvidas sobre comprar ou alugar uma casa. Muito obrigado por assistir, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!